Seja bem-vindo a mais um estudo do Vem Segue-me aqui na Rádio Sud, no horário meio-dia e 9 horas da noite, e também aqui no meu canal do YouTube, Escola Dominical Brasil. Meu nome é Vanderlei Claudiano, hoje é dia 12 de outubro e todos os dias eu compartilho uma escritura que é a designação do Vem Segue-me. Eu tento fazer em 8 minutos aproximadamente. Eu quero indicar também, quem acompanha o meu canal, pudesse assistir lá o canal Videira Verdadeira, e se inscrever lá no canal, porque o Lucas ele já postou o conteúdo, todo domingo ele está postando agora, que é a designação do Vem Segue-me. Essa semana a designação do Vem Segue-me é terceiro NEF, do capítulo 20 ao capítulo 26, são 6 capítulos, e ele deixa um resumo da semana ali inteira. Então é bom a pessoa ver que pega um panorama histórico inteiro, doutrinário inteiro ali. Apesar que mesmo eu compartilhando todos os dias, ainda assim não dá para falar tudo, que as escrituras ali da designação da semana, porque é um leque de informações muito grande, não dá para falar tudo. Então a gente escolhe, a gente em espírito de oração escolhe o que vamos falar e compartilhamos, é dessa maneira que funciona. Mas você pegar um resumo da aula inteira vai te ajudar a se entender em qual parte da escritura eu estou falando agora. Bom, então vai lá, assiste o canal do Videira Verdadeira e vê esse resumo dessa semana. Ao longo da semana eu vou indicando outros canais também que vai postando aí o conteúdo que tiver já do resumo, tá bom? E hoje eu quero compartilhar com vocês a designação de hoje, que se encontra aqui em terceiro NEF, capítulo 23, o versículo 6, tá bom? E aqui diz o seguinte: E então aconteceu que depois de haver pronunciado essas palavras e explicado todas as escrituras que ele havia recebido. Então aqui está falando que após Jesus Cristo ele ter explicado todas as escrituras ali que eles já haviam recebidos, e aqui Jesus Cristo tinha acabado de explicar alguns capítulos ali do livro de Isaías, Então é dessas escrituras que ele já havia explicado aqui. Olha o que Jesus disse-lhes: Eis que eu desejaria que escrevesseis outras escrituras que não tendes. Então ele fala que deveria se incluir nesse registro, o livro de Mórmon, outras escrituras que o povo não tinha, tá bom? Claro que quando Leí ele saiu de Jerusalém, foi ordenado a ele que trouxesse ali as placas de latão. E isso foi há 600 anos antes de Cristo. E depois que Leí saiu de Jerusalém, outros profetas foram chamados, para pregar o evangelho lá em Jerusalém. E um desses profetas era chamado Amalaquias. E é dessa escritura também que Jesus Cristo está falando. Então eles deveriam incluir o livro de Amalaquias aqui. Jesus Cristo cita para eles e eles escrevem. Tá bom? Então a mensagem de hoje é essa. Da parte de Amalaquias aqui, que ele falou ao povo também para que eles tivessem essas palavras. Tá bom? Então se encontra aqui no livro de terceiro NEF, capítulo 24, a partir do versículo 12, tá bom? E dá para nós compararmos lá integralmente com o livro de Amalaquias 3. E aqui diz o seguinte, no versículo 12: Todas as nações vos chamarão bem-aventurados, porque vós sereis uma terra aprazível, diz o Senhor dos Exércitos. Está falando aqui que todas as nações vão considerar essa terra aprazível, uma terra abençoada. O povo do Senhor é um povo abençoado e as outras nações vão considerar isso. Isso é uma profecia que Amalaquias fez, tá bom? Então, o que acontece? Como o povo do Senhor, ele vê os outros, Se nós somos abençoados, como nós vemos as outras pessoas? E aí a escritura fica bem interessante nessa parte aqui, ó. A partir do versículo 13 agora. Forte foram vossas palavras contra mim, diz o Senhor. Contudo dizeis, que temos falado contra ti? Bom, então apesar de nós sermos um povo abençoado, morarmos numa terra abençoada, uma terra livre, que podemos viver o evangelho, ainda assim falamos contra o Senhor. E aí o povo começa como se fosse um diálogo aqui, O que nós temos falado contra o Senhor, O que nós falamos com o que é contra Deus aqui? E aí ele continua aqui a escritura dizendo: Vós dissestes, inútil é servir a Deus, e que nos aproveita termos guardado as suas ordenanças e andado de luto diante do Senhor dos Exércitos. Do que nos adianta, guardar os mandamentos de Deus, servir a Deus? É isso que nós estamos falando ao Senhor. Mas de que maneira nós estamos falando isso? Ele continua a escritura dizendo aqui, ó.
Versículo 15. Agora nós chamamos bem-aventurados soberbos. Sim, são enaltecidos os que praticam iniquidade. Sim, os que tentam a Deus e são libertados, escapam, né? Então, aqui está falando o que no versículo 15? Que nós consideramos bem-aventurado aqueles que às vezes não é da igreja lá. Aquela pessoa não paga um dízimo e ela tem um carro melhor do que eu, tem uma casa melhor do que a minha. Como que pode ser isso? Então, o Senhor está falando, nós temos falado contra ele quando nós fazemos esse tipo de julgamento. Julgamos que as outras pessoas são mais abençoadas do que a gente, tá bom? Então, é isso que o Senhor está falando que nós temos falado contra ele. Que nós temos por bem-aventurado aqueles que estão na iniquidade, estão cometendo pecado e parece que escapa, que nada acontece com aquelas pessoas ali. Né? Mas olha só o que o Senhor fala nessa escritura a respeito daqueles que não fazem esse tipo de julgamento, né? Mas que sim esperam em Deus, com firme propósito. Aqui no versículo 16 agora. E então os que temiam ao Senhor falavam frequentemente uns aos outros, e o Senhor atentava e o ouvia. E um livro de recordação foi escrito diante deles, para os que temiam ao Senhor e lembravam-se de seu nome. E eles serão meus, diz o Senhor dos Exércitos, e no dia em que eu reunir as minhas joias, poupá-lo-eis, assim como um homem poupa o filho que o serve. E então retornareis e discernireis entre o justo e o ímpio, o que serve a Deus e o que não serve a Deus. Né? Então vai chegar a época, quando o Senhor voltar, aí sim você vai ver a diferença daquele que serve a Deus e aquele que não serve. Agora não é para você fazer esse tipo de comparação. Na verdade, se você tem um esforço contínuo, a sua vida vai ser abençoada sim. Né? Não falo de devolver o dízimo esporadicamente, uma vez aqui, outra ali, mas se você tem o hábito constante de ser fiel ao Senhor, as janelas do céu vão ser abertas sobre sua vida. Você vai ter muitas bênçãos na mão do Senhor. Bênçãos materiais, bênçãos espirituais, bênçãos incontáveis você pode ter em sua vida. Né? Mas não devemos falar contra o Senhor. E quando nós falamos isso, né, que os soberbos, né, aquelas pessoas que pecam, né, eles estão sendo abençoados e você fica até indignado, né, porque você está guardando o mandamento e aquela pessoa não guarda da mesma maneira ali e está sendo abençoado. Não é para nós fazermos esse tipo de comparação. Quando nós fazemos, nós estamos querendo dizer que Deus está abençoando mais aqueles, né, do que a gente. Né, e não é esse o sentido da Escritura. Então é isso que o Senhor ele fala aqui. Eu gosto bastante dessa parte aqui de Malaquias, que não estava incluso aqui entre os registros dos nefitas, mas o Salvador, né? O Pai Celestial disse que o Salvador deveria incluir essa escritura aqui entre os registros aqui. Tem outras que nós vamos estudar ao longo dessa semana, tá bom? Então eu deixo essa mensagem em nome de Jesus Cristo, amém. Não se esqueça também de pegar aí o aplicativo da Rádio Sul, de sintonizar, ouvir a palavra do Senhor na Rádio Sul também, tá bom? Eu vou deixar o link aqui para quem quiser baixar o aplicativo da Rádio Sul no final da descrição do meu vídeo aqui, tá bom? Então tenha uma boa semana e eu deixo essa mensagem em nome de Jesus Cristo, amém. Até amanhã.